Jesus ensinou o sono da alma? Leiamos. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. João, capítulo 11, versos 11. Essa passagem é usada pelos mortalistas, adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová, e pelos psicopanitas, doutrina essa que ensina que na morte o ser humano fica no estado de inconsciência até a ressurreição dos mortos. Bem, se lermos essa passagem e pararmos no versículo 11, ou se isolarmos esse versículo, parece que os defensores dessa teoria estão corretos. Que, de fato, as pessoas, quando morrem, estão dormindo. Mas não podemos interpretar uma passagem sem trabalharmos o seu contexto. Continuemos o texto. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Versos 12. Veja que os discípulos ainda não tinham compreendido o que Jesus estava dizendo. Continuemos. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Versos 13 e 14. Bem, agora Jesus é claro em dizer: Lázaro está morto. Sabemos que morte é diferente de sono. Uma coisa é a pessoa estar morta, outra coisa é a pessoa estar dormindo. E a grande questão é que Jesus enfatizou: Lázaro está morto. E ainda devemos notar que Jesus não diz que a alma de Lázaro adormeceu. Nem qualquer texto bíblico afirma que a alma de alguém está dormindo ou inconsciente. As Escrituras, quando compara a morte com o termo dormir, trata-se apenas de uma figura de linguagem chamada eufemismo, para dizer que a pessoa morreu, pois um defunto parece estar dormindo, e para indicar que a morte é apenas temporária para o cristão, como é temporário o sono. Outro detalhe é que dormir sempre está relacionado ao corpo e não à alma. Vejamos. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus capítulo 27, versos 52. Os mortalistas e os defensores do sono da alma indagam se quando Cristo ressuscitou Lázaro, já morto por 4 dias, tirou-o do céu e fez-lhe uma grande maldade, trazendo-o de volta para sofrer na terra. E que Lázaro ressuscitou e não trouxe nenhuma informação do céu. Bem, Deus não autoriza informações de quem morreu ser trazidas para o mundo físico. Isto está claro na narrativa em forma de parábola do rico e Lázaro. Em Lucas 16, versos 19 a 31. O fato de Lázaro não ter dito nada a respeito do céu é simplesmente porque a Bíblia não diz nada se ele teria dito alguma coisa. Isso não significa que ele não tenha dito. A única coisa que podemos observar nesse episódio é o silêncio da Bíblia. Além disso, ele mesmo pode ter guardado as informações que teve, se é que lembraria delas. Lembremos que a morte de Lázaro aconteceu segundo os planos divinos, para que o Filho de Deus revelasse seu poder sobre a morte e fosse glorificado.
e não mostrar um suposto sono da alma. Vejamos. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11, versos 4. Essa passagem não prova a teoria de que na morte a alma fica em um estado de dormência, pois o termo dormir é uma figura de linguagem e está relacionado ao corpo. Bem, mas vamos supor que esse texto provasse o sono da alma. Os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová costumam usar essa passagem para negarem a imortalidade da alma. Porém, na verdade, eles creem que na morte o ser humano deixa de existir, que o ser humano morre por completo, tanto o corpo como a alma, até a ressurreição dos mortos. Portanto, mais uma incoerência, pois o texto em questão, se provasse, provaria o sono da alma, e não a morte da alma.